Os juros do Brasil se manteve em 15% ao ano e os juros dos Estados Unidos começou a baixar. Mas afinal, o que isso tem a ver com o seu bolso? Nos dois países nós temos as taxas fixas de juros do Brasil. Em todos os países do mundo nós temos a taxa básica de juros. Aqui no Brasil nós chamamos ela de taxa Selic. E meu objetivo nesse vídeo é te explicar de forma simples, rápida e prática como que a taxa Selic impacta diretamente no seu bolso. Assalamu alaikum, eu sou Yusuf, especialista em finanças e investimentos islâmicos, e o ponto-chave que eu quero trazer para vocês é explicar de uma vez por todas como que eu vou acompanhar a taxa Selic, o que é a taxa Selic, como que ela impacta diretamente no meu bolso e como que ela, apenas ela, mostra o caminho futuro de uma economia como um todo. Então hoje a taxa Selic está em 15% ao ano e com 15% ao ano eu sei como que está a economia brasileira como um todo. Nos Estados Unidos a taxa está em 5% ao ano, que historicamente falando é uma taxa alta, e eu sei que isso está travando um pouco a economia deles, mesmo estando 3 vezes menor que a nossa. Mas o ponto-chave aqui é mesmo você não pegando empréstimos, não utilizando cartões de crédito, investindo o seu dinheiro de forma halal, ou seja, sem investir em juros, a taxa Selic continua afetando e muito no seu bolso e no seu capital. E no final desse vídeo eu vou te mostrar como você vai proteger o seu capital desse impacto que a taxa Selic faz dentro dele. Vocês precisam enxergar a taxa Selic como o coração do sistema financeiro brasileiro. Quando a taxa Selic sobe, tudo fica mais caro. Quando a taxa Selic cai, parece que a economia brasileira respira novamente aliviada. Qual o problema? A taxa Selic é o instrumento principal de taxa de juros. Mesmo que você evite o riba, viver em um país que gira em torno disso faz com que seja obrigatório o entendimento do porquê que a taxa de juros sobe e ela cai, e o que acontece quando ela sobe e ela cai. Mesmo sendo um investimento que você não deve colocar no seu dinheiro. Vou te explicar como que ela impacta no seu bolso rapidinho, com 2 exemplos. Quando a Selic ela sobe, os investimentos de renda fixa, ou seja, investimentos fixos, eles ficam mais atrativos, porque eles têm um risco quase nulo de investimentos e pagam rendimentos muito grandes. Dessa forma, a grande massa dos investidores nacionais e internacionais realocam o seu capital de ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ETFs, BDRs, que são investimentos de maior risco, para a renda fixa, que é um investimento de menor risco. Só qual é o impacto disso? Quando você está investindo em ativos de renda variável, você está estimulando a economia, porque esse dinheiro sendo para uma empresa, para um fundo que paga funcionários, que cresce, que reinveste nela mesma e cresce e paga lucros e vambora. Quando você investe na renda fixa, esse investimento de renda fixa não vai diretamente para movimentar uma economia, não. O dinheiro fica parado, fica estagnado lá e o banco fica te pagando rendimentos em cima disso. Esses rendimentos vêm de pessoas ou empresas que pegam empréstimos a juros altos e te pagam esse empréstimo. Por isso que é considerado haram. Mas isso você já sabe, vamos continuar com a analogia. Então, quando o juros está muito alto e vale muito mais a pena, por exemplo, agora 15% ao ano, vale muito mais a pena você colocar em renda fixa do que renda variável, porque o risco é quase nulo e na renda variável existe um pouco de risco, a grande massa vai para a renda fixa. Dessa forma, o Brasil fica estagnado, não tem dinheiro rodando na economia, porque todo o dinheiro está parado em rendimento fixo. Isso faz com que não tenha dinheiro circulando. Além disso, as taxas para você pegar empréstimo, financiar casa, financiar carro, fazer consignados, etc., fica muito mais cara. Então as pessoas preferem não fazer financiamentos, não financiar casas e apartamentos, não investir em imóveis, etc., justamente porque está muito caro. Preferem esperar os juros cair e aí fazer esse tipo de movimentação. Por isso que a economia de um país fica estagnada. Por outro lado, quando os juros começam a cair, aí vem a movimentação que aquece o mercado. Então, quando os juros começarem a cair, que tem essa tendência de queda no Brasil para os próximos meses e anos, de 15% para 14%, 13%, quem sabe até 10% e um dígito, a economia começa a ficar mais aquecida. As pessoas vão começar a tirar o dinheiro da renda fixa e ir para a renda variável em ações, fundos imobiliários, ETFs. A bolsa já vai subir bastante. Além disso, as pessoas vão começar a se arriscar um pouco mais. Ou seja, ao invés de elas realizarem operações sem risco nenhum na renda fixa, elas possivelmente vão pegar um empréstimo que agora está mais atrativo e abrir um negócio, vão financiar um carro para fazer Uber, vão financiar um apartamento para tentar alugar ele depois, ou simplesmente para poder morar, mas acaba sendo o momento certo para essa pessoa financiar, justamente porque os juros estão muito baixos, está valendo mais a pena ela fazer essa operação. E dessa forma, você que é lojista, por exemplo, ou comerciante ou empresário, os seus clientes vão ter mais dinheiro para poder operacionalizar. Então, com juros muito altos, as pessoas não têm dinheiro para ir para o centro comprar, para ir para o shopping gastar, para poder comprar mais carro, para poder, enfim, fazer essa economia girar como um todo. Mas com juros baixos, tem mais dinheiro circulando na economia, automaticamente o seu cliente tem mais dinheiro, automaticamente
automaticamente você vai faturando cada vez mais. Então os juros baixos numa economia é muito bom, faz com que a economia cresça gradativamente, se tiver, obviamente, um plano e uma economia bem estruturada. Agora, já explicado por que é importante você saber como ela afeta o seu bolso, vamos entender por que a Selic sobe e desce. O Copom, que é um órgão dentro do Banco Central, é responsável por sempre decidir quando os juros vai subir ou descer, baseado em diversos fatores. Um deles é a máquina pública, como é que estão os gastos públicos hoje no governo. Outro deles é o dólar, como é que está a parte do dólar, está muito alto, muito baixo. E o terceiro, eu digo que é o mais importante fator de todos, é a inflação. A inflação nada mais é do que a desvalorização do seu dinheiro. Todos os dias o seu dinheiro desvaloriza, ele perde valor. Naturalmente as coisas ficam mais caras, então quando você usava um papel para comprar 10 pães, agora você vai precisar de um papel e meio ou 2 papéis, ou seja, R$2, R$3, para poder comprar os mesmos R$10. Ou um exemplo melhor, você utilizava uma nota de R$10 para comprar 10 pães, agora a mesma nota de R$10 compra 9 pães. O valor ficou mais barato, então essa nota perdeu valor ao longo do tempo. E como que a gente controla essa inflação? Como que a gente faz para neutralizar e fazer com que a desvalorização do nosso papel moeda, ou seja, o real, não caia tanto, não desvalorize tanto, aumentando a taxa de juros. É por isso que muitas vezes a taxa de juros aumenta, simplesmente para controlar a inflação. Quando a inflação está controlada, ela começa a cair novamente. E nesses altos e baixos nós temos diversas oportunidades de investimento. Se você quiser aprender mais sobre investimentos na bolsa de valores, diversificação, investimento no exterior, ouro, prata, bronze, criar uma renda passiva mensal com fundos imobiliários, ter todo um ativo, uma carteira de investimentos bem organizada, me segue no Instagram, @YusseWarmerOficial. Lá eu te dou todas as informações necessárias. E aqui na descrição eu estou deixando um link de uma aula gratuita sobre fundos imobiliários, uma aula completa, do zero ao avançado, de forma gratuita, para você aprender como investir o seu dinheiro em fundos imobiliários e criar uma renda passiva. Como analisar eles, o que são eles, o que é a bolsa de valores, como começar nela e como que eu vou criar uma carteira de fundos imobiliários de alta qualidade. Então clique nesse link, se cadastre na nossa área de membros do Halal Invest, a maior área de membros de investimentos halal da América Latina, e assista essa aula. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus louvado seja, declarou guerra a quem lida e utiliza o riba, ou seja, o juro. Esse é o versículo 278 e 279 da Sura Al-Baqarah. E a taxa Selic representa sim um sistema financeiro em juros. Caso você deixe seu dinheiro em juros, que você deve ter pensado nisso, é muito fácil. Em vez de eu ficar investindo em ações, fundos imobiliários, etc., eu deixo meu dinheiro largado em juros na renda fixa e pronto. Mas isso você não pode fazer caso você siga os princípios e valores da religião islâmica. Você não pode mudar o sistema, mas pode agir com inteligência dentro dele. Dessa forma, a gente não precisa investir o nosso dinheiro no haram, no ilícito. Nós podemos, de fato, nos organizar e proteger o nosso capital de forma halal. E é isso que eu vou te passar agora. O primeiro passo é você ter uma reserva de emergência sólida para se proteger da inflação que eu comentei mais cedo. E para isso você pode investir em ativos como ouro, dólar, ter uma carteira bem diversificada e bem sólida de fundos imobiliários. Isso monta uma reserva de emergência bem sólida, forte e que vai te gerar renda enquanto isso. Segundo ponto é diversificação de ativos. Mesmo que o rendimento não seja tão bom quanto a taxa Selic, nós precisamos entender que a taxa Selic em 15% ao ano é algo extremamente alto e que um rendimento de 10%, 12% ao ano já é excelente historicamente falando. Então você diversificando seu patrimônio e conseguindo constantemente, todos os anos, 10% ao ano, 12% ao ano, você vai ter um resultado avassalador em investimentos halal. E o terceiro ponto é investir em ativos que tenham valor, não apenas por rentabilidade. Dessa forma você não vai ser uma pessoa gananciosa em investir em ativos haram ou em ativos que são ilícitos para a religião islâmica, por exemplo, bancos, por exemplo, a Ambev, que é uma empresa que trabalha com bebida alcoólica. Você vai investir em empresas de fato que geram renda, por exemplo, a Vale, ou diversos fundos imobiliários, ou Vivo, ou VEG. Então, esses são exemplos de empresas halal que você pode acabar colocando seu dinheiro, lembrando que não é uma recomendação de compra ou de venda. Faça parte do Halal Invest para ter o nosso suporte e te ajudar a investir o seu dinheiro. A Selic é como um vento, você não controla ela, mas precisa saber remar contra ela. E o melhor jeito de fazer isso é se educar, aprender, investir em conhecimento a partir daí. É por isso que você está aqui assistindo esse vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, comenta aqui embaixo o que você achou mais interessante desse vídeo em relação a juros e a taxa Selic e inflação. Envie esse vídeo para a sua comunidade, para o grupo da Mesquita, para os seus familiares, para que eles entendam como que a taxa Selic e a inflação impactam na vida de cada um deles e quais são as alternativas
alternativas que nós temos como muçulmano para poder sair dessa e conseguir ter uma rentabilidade muito boa. Visite aqui o nosso canal para ter acesso a todos os outros vídeos que nós fazemos aqui focado em investimentos para muçulmanos e investimentos halal, e se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui dentro. Muito obrigado, barakallahu fikum e salam alaikum.